Um homem entrou sozinho em um labirinto subterrâneo sob Paris. Anos depois, encontraram seu corpo. Outro desapareceu dentro de uma rede de cavernas inundadas tão complexa que até as equipes de busca tiveram dificuldade para encontrar o caminho. E existem mergulhadores que entram em túneis submersos, onde perder uma única linha pode significar nunca mais encontrar a superfície. O mais assustador é que nenhum desses lugares parece impossível de entrar. O problema aparece depois, quando você tenta voltar. Porque todos chegaram ao mesmo momento. O instante em que perceberam que o problema não era sobreviver, era encontrar a saída. Paris, 1793. Enquanto a cidade vivia um dos períodos mais turbulentos de sua história, existia outro mundo escondido logo abaixo dela. Um labirinto de túneis escuros, quilômetros de passagens, corredores praticamente idênticos, silêncio absoluto. Hoje conhecemos esse lugar como Catacumbas de Paris, mas naquela época ele era ainda mais perigoso, porque praticamente não existiam mapas confiáveis. Foi nesse ambiente que Philibert Aspert desapareceu. Ele entrou sozinho. Ninguém sabe exatamente por quê. Talvez curiosidade, talvez confiança excessiva, talvez acreditasse que conseguiria encontrar a saída facilmente. Entrar era simples, bastava continuar caminhando. O problema aparecia depois, porque, no subsolo, todos os corredores começam a parecer iguais. A escuridão elimina referências. O silêncio elimina direção, e cada curva parece exatamente igual à anterior. Em algum momento, Philibert se perdeu. Ninguém sabe em qual corredor, ninguém sabe em qual cruzamento, ninguém sabe em qual decisão. Mas sabemos o resultado. Ele nunca voltou. Dias passaram, depois semanas, depois meses, e ninguém encontrou qualquer sinal dele. Porque existe um detalhe perturbador sobre labirintos subterrâneos. Depois de certo ponto, você não sabe mais se está procurando a saída ou se está se afastando dela. Anos depois, trabalhadores encontraram um corpo. Era Philibert, ainda dentro das catacumbas, a poucos quilômetros da superfície, mas longe o suficiente para nunca conseguir voltar. E talvez essa seja a parte mais assustadora. O lugar não precisou desabar, não precisou inundar, não precisou atacar. Tudo o que fez foi esconder a saída, e isso foi suficiente. Aliás, histórias como essa mostram uma coisa curiosa. Os lugares mais perigosos nem sempre parecem perigosos. Se esse tipo de caso prende sua atenção mais do que qualquer ficção, provavelmente você está no canal certo. Mas o próximo lugar é ainda pior, porque desta vez não existe apenas escuridão, existe água, e qualquer erro desaparece junto com você. Eric Stabli era experiente, muito experiente. Ele já havia explorado sistemas de cavernas que a maioria das pessoas jamais teria coragem de entrar. Sabia navegar em espaços apertados, sabia lidar com escuridão, sabia lidar com isolamento. Mas existe um problema. Experiência não muda as regras do ambiente. Em 2010, Eric participava de uma exploração em um dos sistemas de cavernas inundadas do México. Um lugar formado por túneis submersos, passagens estreitas, corredores que pareciam não terminar nunca. Ali, a única coisa separando um mergulhador da morte era uma linha guia. Uma simples linha presa ao percurso. Perder essa linha significa perder a orientação, e perder a orientação significa perder a saída. Durante a exploração, algo deu errado. Eric desapareceu. Simplesmente desapareceu. E foi nesse momento que o sistema mostrou por que era tão perigoso, porque encontrar alguém perdido em uma caverna já é difícil. Agora imagine fazer isso debaixo d'água. Os mergulhadores de resgate precisavam avançar pelos mesmos túneis, passar pelas mesmas passagens estreitas,
seguir as mesmas linhas guia, sabendo que qualquer erro poderia deixá-los presos no mesmo lugar. As buscas continuaram durante dias, metro por metro, curva por curva, até que finalmente encontraram Eric. Mas existe um detalhe desconfortável. Encontrá-lo não significava que o problema havia acabado. Significava apenas que agora eles precisavam fazer o caminho de volta. E naquele ambiente, voltar podia ser tão perigoso quanto entrar. E isso nos leva ao último lugar. Um lugar tão grande, tão complexo, que a ideia de encontrar uma saída começa a perder o sentido. E histórias como essas lembram uma coisa simples. Em alguns lugares, enxergar alguns metros à frente pode fazer toda a diferença. Inclusive, eu deixei na descrição a lanterna que costumo recomendar aqui no canal. Até agora falamos sobre pessoas, mas desta vez o protagonista é o próprio lugar, o sistema Sac-Actum, conectado a dos Ojos, uma das maiores redes de cavernas inundadas do planeta, milhares de metros de túneis, corredores submersos, passagens que desaparecem na escuridão e um detalhe que muda tudo: não existe luz nenhuma. Depois de alguns metros, toda a iluminação depende exclusivamente do equipamento que você levou. Se a luz falhar, o ambiente desaparece. Você não vê o chão, não vê as paredes, não vê a direção, não vê a saída. E existe algo ainda pior. A orientação depende de linhas guia, cabos instalados pelos mergulhadores para indicar o caminho de volta. Essas linhas são a única razão pela qual as pessoas conseguem sair. Por isso, acidentes fatais já aconteceram ali, porque basta uma sequência pequena de erros, uma distração, uma falha, um momento de pânico, e o ambiente assume o controle. Em um desses acidentes, um mergulhador perdeu o contato com a linha guia por alguns segundos, apenas alguns segundos. Mas em um lugar como esse, alguns segundos podem ser suficientes, porque quando a linha desaparece, todas as direções parecem iguais. Não existe cima, não existe baixo, não existe saída visível. Existe apenas escuridão. Imagine olhar ao redor e perceber que não sabe para qual lado precisa nadar. Foi exatamente esse tipo de situação que transformou explorações comuns em tragédias, porque a maioria das vítimas não morre quando entra, morre tentando voltar. O mais assustador é que esses mergulhadores não entram pensando em morrer. Eles entram pensando em explorar, fotografar, mapear, avançar um pouco mais. Exatamente como Philibert, exatamente como Eric, até chegar o momento em que a situação muda, o momento em que a exploração termina e começa a tentativa de voltar, porque depois de certo ponto, você não está mais descobrindo algo novo, está apenas tentando encontrar o caminho de volta. E em um lugar como esse, essas duas coisas podem ser exatamente a mesma armadilha. Todos estes casos revelam a mesma verdade. Existem lugares onde sobreviver não é o maior desafio. O verdadeiro desafio é encontrar a saída, porque alguns ambientes não precisam atacar, não precisam perseguir, não precisam desabar. Tudo o que eles precisam fazer é fazer você perder o caminho. E talvez seja exatamente isso que torna esses lugares tão perturbadores. Agora eu quero saber, qual desses 3 lugares você jamais teria coragem de entrar? As catacumbas de Paris, as cavernas inundadas exploradas por Eric Stable, ou o sistema Sac-Actum? Porque para mim existe algo profundamente desconfortável na ideia de continuar caminhando, sem saber se ainda existe um caminho de volta. E se esse vídeo te deixou com essa sensação, o vídeo que está aparecendo na tela agora leva essa ideia ainda mais longe, porque nele existem exploradores que perceberam tarde demais que tinham cometido o último erro da própria vida.